No livro de Êxodo, no capítulo 19, versículos 5 e 6, diz o seguinte: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reinos de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Um outro texto, em João, no capítulo 12, 48, diz o seguinte: Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. O fato é que Deus está falando com a sua igreja, com o seu povo, com seus filhos, todos os dias, a cada ministração, a cada pregação, né? Hoje você tem a palavra sendo ministrada em vários ambientes, em vários, em várias mídias, né? E em todo tempo nós temos algum contato com a palavra de Deus, e Deus está falando conosco através de sua palavra, nos direcionando, nos animando, nos renovando, nos advertindo, nos corrigindo, nos ensinando a viver, nos guiando, nos orientando. A questão é como nós temos recebido essas mensagens de Deus em nossas vidas. Ele tem falado conosco, e qual é a nossa resposta em relação a essa palavra que temos recebido? Será que estamos realmente dispostos a colocar em prática a palavra que temos recebido de Deus? Ou a gente vai continuar insensível, né, inertes, igual os filhos de Jacó, né? Olha só que coisa interessante, nós temos aqui em Gênesis 42:1. Gênesis 42:1, né? A gente sabe que houve uma fome, um período de fome, né, de 7 anos, e José estava governando lá no Egito, né? Os irmãos de José não sabiam que ele ainda estava vivo lá no Egito, ainda mais sendo governador, né? Mas eles estavam passando fome e eles tinham uma informação muito importante. Olha só. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis aí a olhar uns para os outros? Jacó e os filhos de Jacó tinham a informação que havia comida lá no Egito. Mas por algum motivo eles estavam esperando acontecer um milagre ou a coisa cair do céu, quando naquele momento era para eles agirem. Será que vamos continuar arranjando desculpas para não priorizar o reino de Deus em nossas vidas? É bom pensar sobre isso, porque nós recebemos a mensagem de Deus, sabemos onde está a resposta, sabemos onde está o alimento, né, no sentido espiritual, mas a gente fica esperando que Deus faça tudo por nós, quando nós devemos fazer a nossa parte, responder positivamente aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Será que vamos insistir em viver uma vida na média, né, igual todo mundo vive, né, uma vida medíocre, espiritual, ou a gente vai corresponder ao chamado do Senhor? Eu me sinto desafiado nesse sentido, e Deus tem falado comigo nesse sentido. Quem ouve a voz de Deus precisa ir além da condição de ouvinte, precisa se tornar um praticante da palavra de Deus. É isso que o apóstolo Tiago ensina em sua carta, né, em Tiago 1:22. Deixa eu ler aqui para você, para você não achar que eu estou inventando alguma coisa. Tiago 1:22 diz: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Nós temos muito o que fazer. Jesus está voltando, mas ele não voltou ainda. Até a volta dele nós temos muito para fazer.
Será que a gente vai ficar como os filhos de Jacó, diante da fome, né? Sabendo que havia comida lá no Egito? Será que a gente vai permitir que vidas continuem se perdendo e caminhando a passos largos para o inferno? Sabendo que a nossa comida e a nossa bebida é realizar a vontade do Pai? Não foi isso que Jesus ensinou lá em João 4:34? A minha comida e a minha bebida é realizar a vontade do Pai, a vontade do Senhor. Confere aí para você ver. João 4:34. Aqui a gente não só cita, porque a gente lê, né? João 4:34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então nós precisamos simplesmente nos arrepender, mudar de atitude, acertar o passo com Deus, porque Deus conta conosco. Não é que Ele precisa de nós, mas Ele conta conosco para fazer a sua obra. Porque essa foi a ordem que o próprio Deus, através da pessoa de Jesus, deixou: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas antes de pregar, eu preciso ter esse evangelho dentro de mim, no meu coração. Eu preciso ter o reino de Deus estabelecido em minha vida para poder levar esse reino àqueles que precisam. Que nós possamos meditar nessa palavra e entender o que Deus quer de nós. Que o Senhor nos guie conforme a sua palavra sempre. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.